Irmãos e irmãs, bom dia. Vamos estudar hoje o Salmo 21, Salmo de número 21, na sequência dos nossos estudos do livro dos Salmos. Salmo 21, vamos ler todo ele, 13 versículos, vamos ver o que ele nos diz nessa manhã. Ações de graças pela vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todos sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e, pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Obrigado. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Esse é o Salmo 21. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Salvador, Redentor, pedimos que o teu Espírito Santo seja nosso mestre nessa manhã, como tem sido em cada uma das nossas reuniões. Que o Senhor se faça presente, abrindo o nosso entendimento, preparando o nosso coração e nossos ouvidos, para podermos ouvir somente aquilo que vem do teu coração, Senhor. Edifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, através desse ensino na tua igreja, que seja um ensino eficiente, para que possamos viver de modo digno do teu chamado. E assim verdadeiramente nós glorifiquemos a Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, o Salmo 21, como nós vimos aqui, é mais um escrito do rei Davi. É um salmo de Davi, e ele foi escrito para ser cantado como um testemunho público de que tudo vem de Deus. E a Ele seja toda a glória. Se a gente quiser fazer um outro título, ou um outro subtítulo, a gente pode mencionar isso. Ele vai expressar isso, a verdade de que tudo vem de Deus, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Esse salmo celebra a vitória de Deus sobre os inimigos do rei, e ainda aguarda o futuro com confiança, mesmo que as ameaças continuem. Então, a primeira parte do Salmo, a gente vai entender que são ações de graças ou palavras de gratidão a Deus. A primeira parte são ações de graças a Deus pela vitória e bênçãos já alcançadas. É uma gratidão por aquilo que já receberam de Deus. Uma coisa interessante, como eu falei no Salmo 20, o Salmo 21, que provavelmente foram escritos na mesma época, da mesma forma. Quando a gente fala do rei aqui, na verdade são palavras parecem que dirigidas a uma única pessoa. Na verdade, nós já vimos no Salmo da semana passada, no Salmo 20, que são palavras destinadas ao reino de Deus. Então é um corpo, é uma igreja. Embora sejam a maioria das colocações de Davi, expressa tudo na primeira pessoa do singular, nós podemos entender como no coletivo também. É a igreja do Senhor, a vitória que Deus já tinha dado à igreja. Então a primeira parte
vai do versículo 1 ao versículo 7, a primeira parte, que são essas ações de graças a Deus pela vitória e bênçãos já alcançadas, versículos 1 até o 7. A segunda parte vai do versículo 8 até o versículo 12. São também ações de graças a Deus e confiança na vitória futura de Deus sobre os inimigos da nação. Então essa segunda parte já são ações de graças por aquilo que eles iriam ainda alcançar de Deus, na confiança de que o povo estava nos caminhos do Senhor e que o Senhor os abençoaria com vitória. Então Davi expressa isso. Então essa segunda parte, ações de graças e confiança na vitória futura de Deus sobre os inimigos da nação. Trocando em miúdos, a primeira parte, a gente poderia dizer assim: eu vim para agradecer o que eu já recebi do Senhor. A segunda parte, eu vim para agradecer o que o Senhor ainda há de fazer na minha vida. Ou a vitória que ainda não tenho, mas que eu creio que o Senhor dará. E a terceira parte é um único versículo, é o versículo 13. Ele fecha com uma oração bastante rápida, um único versículo, versículo 13, que seria: a alegria dos eleitos produzida pela exaltação do Senhor. A verdadeira alegria dos eleitos, ela é produzida pela exaltação do Senhor, pela exaltação de Deus. É uma alegria que o mundo não tem para dar para nós. Não está baseada em coisas ou circunstâncias, mas está na pessoa do Senhor, na vitória do Senhor, na exaltação e glória do nome do Senhor. O Salmo 21 soa como uma resposta à oração do Salmo 20. Como a gente falou semana passada, quando estudamos o Salmo 20, provavelmente os dois salmos fazem parte de uma mesma situação. Só que o Salmo 20 é uma oração, é um pedido de ajuda. Vocês se lembram, né? Quando nós estudamos o Salmo 20, ele é um pedido, uma oração de auxílio de Deus. No Salmo 20, Davi faz uma petição antes da guerra. O Salmo 21, agora Davi agradece a Deus após a guerra, pela vitória após a guerra. Isso nos ensina muitas coisas, meus irmãos, né? Ensina que o crente, na verdade, ele vive em constante oração, ou para fazer seus pedidos, ou para fazer seus agradecimentos a Deus, né? É uma coisa bastante interessante. Alguns irmãos dizem que na hora da nossa tribulação, é muito fácil nós fazermos pedidos até que o crente logo aprende a fazer seus pedidos em meio às lutas, às necessidades, às horas difíceis. Fazer pedido até que não é tão difícil. O duro, e é uma coisa que nós temos que exercitar muito, é agradecer depois que Deus nos dá a graça, ou até mesmo antes de Deus nos dar a graça de recebermos a vitória. Agradecer é o ponto aqui, é o ensino de Davi, que ele colocou em música, para que o povo cantasse e aprendesse, junto com o Salmo 20, a fazer o pedido de ajuda para Deus, mas também fazer a sua oração de gratidão a Deus. É isso que Davi está ensinando agora, agradecer. O Salmo é uma instrução do rei para toda a nação, motivando o povo a agradecer a Deus e atribuir a Ele toda a honra após cada conquista. E não somente praticar a súplica com petições antes de cada batalha. É mais um reforço naquilo que eu já falei. Então aqui ele vai nos ensinar a agradecer, vai nos ensinar a gratidão, oração de gratidão a Deus. Então vamos lá, a primeira parte aí vai do versículo 1 até o versículo 7. Então, essa primeira parte, com o tema ações de graças a Deus pela vitória e bênçãos já alcançadas, nós podemos ver algumas verdades aqui que nos ajudam. Em primeiro lugar, ele começa no versículo 1, dizendo o seguinte: na tua força, Senhor. E depois ele diz: exulta com a tua salvação. Davi, o rei, está declarando a alegria e exultação do seu coração pela salvação do Senhor.
A verdadeira alegria do crente, meus irmãos, não está dependendo de circunstâncias, não pode depender de circunstâncias, não pode depender de riquezas, de coisas materiais. Tudo isso é bom, sim, tudo isso alegra o coração, sem dúvida. Ter uma boa família é muito bom, ter um bom casamento é muito bom, ter um bom dinheiro na conta bancária é muito bom, um bom emprego, uma boa saúde, ter bons amigos, ter relacionamentos saudáveis, tudo isso é muito bom. Mas nem sempre isso é possível. E na maioria das vezes, para nós crentes, quando uma área vai bem, muitas outras não vão. Geralmente é assim na vida cristã. Então, aonde nós encontramos alegria? Aonde nós encontramos alegria? Davi nos ensina: a minha alegria está em saber que Deus é forte. A minha alegria está na tua força, Senhor. E a minha alegria, por causa da tua força, é que o Senhor salva. Na tua salvação está a minha alegria. A minha alegria não está depositada, em última análise, nas coisas e nas pessoas deste mundo, ainda que elas sejam, muitas vezes, instrumentos de Deus para o nosso consolo, para a nossa alegria, para a nossa, como Paulo ensina a Timóteo, para o nosso aprazimento, bênçãos, como dinheiro, né, como posses, e isso não é pecado tê-las. E eu diria até que se Deus colocou bens e riquezas nas tuas mãos, se você não desfrutar com alegria disso, dando glórias a Deus, você está em pecado. Porque Deus dá bênçãos para você desfrutar. E quando nós desfrutamos essas bênçãos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu sou grato por esse presente maravilhoso que o Senhor me deu. Qual pai que, dando coisas boas para os seus filhos, não gostariam de ver os seus filhos desfrutando daquelas coisas boas que Ele lhes deu, Mas não podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa alegria e toda a nossa esperança nessas coisas. Então aqui, em última análise, a alegria do salmista e a nossa alegria está depositada na salvação do Senhor e no seu poder. O que é o poder? A força, o poder que Davi está querendo dizer aqui é que Deus é o Todo-Poderoso. É aquele que tem a força. E nenhum ser vivente teria força, seja qual tipo de força você quiser analisar. Força de conhecimento, força de inteligência e cultura, ou capacidade intelectual. É um poder, é uma forma de ter força, que muitos não têm. Força física, para poder fazer grandes obras, para poder ter capacidade de executar tarefas que outros mais fracos não poderiam. Força de todos os gêneros aqui. Ninguém teria se não tivesse sido concedido pelo Senhor. Basta nós entendermos que todo ser vivente só vive por causa do sopro de Deus em suas narinas. Se não fosse o ar que você respira, que eu respiro, que qualquer um respira, nem vida nós teríamos. Então, quanto mais força. Então, tudo vem do Senhor. É isso que Davi está querendo dizer aqui. Então, em primeiro lugar, esse versículo 1 diz isso. A verdadeira alegria do crente está na sua salvação e no seu poder soberano e todo-poderoso. Versículo 2. Quando Davi diz aqui no versículo 2, satisfizeste-lhe o desejo do coração, nesse versículo 2, e não negaste as suas súplicas, ele está se referindo exatamente à resposta do Salmo 20, versículo 4, que nós estudamos a semana passada. Então vejam como eles estão interligados. No Salmo 20, versículo 4, Davi pediu: concede-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. E agora ele fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu os desejos do meu coração. Então a gente vê que eles estão realmente entrelaçados.
os dois salmos, né? Salmo 20 e Salmo 21. Então aqui é uma resposta favorável de Deus ao pedido do Salmo 20, versículo 4. A gente pode entender que por um povo andar dentro dos caminhos do Senhor, não falando unicamente do rei, mas falando agora de Israel, porque quando o rei tinha vitória, todo Israel tinha vitória, o rei não ganhou vitória nenhuma sozinho, o rei não representa sozinho uma geração de crentes, mas ele representa um povo de muitos membros, o seu povo de Israel. Então, quando Davi fala de si mesmo, ele está falando, obviamente, do coletivo, de um grupo, de um povo, de um corpo, e que hoje nós entendemos que é a igreja. Então, quando Davi está falando assim, a igreja, Senhor, quando a igreja fez o pedido que o Senhor concedesse o desejo do coração da igreja, o Senhor agora respondeu favoravelmente, deu vitória para a igreja. Então, o Senhor concedeu o desejo do coração dela e atendeu às suas súplicas. Por quê? Porque a igreja estava andando nos caminhos do Senhor, né? Versículo 2 é isso. Versículo 3 ao 5, a gente vê um pedido aqui, 3 ao 5, pois os supres das bênçãos de bondade, pões-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro, ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a vitória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Com todas essas bênçãos, a gente poderia até emendar o versículo 6 também. Mas vamos fazer uma outra colocação para o versículo 6. Então, do versículo 3 ao versículo 5, Davi está falando o seguinte: o Senhor foi tão generoso conosco, como povo de Deus, como Israel, e nós colocamos hoje para nós como igreja, o Senhor foi tão generoso e concedeu tantas coisas para nós, que nós estamos boquiabertos e gratos, eternamente gratos por tanta graça que o Senhor nos concedeu. É isso que Davi está querendo dizer aqui. Agora, Davi resume que ele, como rei, junto com o seu povo Israel, e aplicando para nós hoje como igreja, Davi fez um único pedido. Qual é o pedido que Davi fez? Um pedido humilde e de quem estava à porta de estar desfalecendo. Qual é o pedido? Está aí no versículo 4. O que é que ele pediu para Deus? Vida. Só. Ele não pediu vitória sobre os inimigos, embora nós entendamos isso no capítulo 20, mas tudo isso está resumindo assim: Senhor, se for possível não matar ninguém, que assim seja, mas só pedimos vida, Senhor, só pedimos que o Senhor nos dê vida. Então, Calvino diz que é um pedido bastante simples de Davi, que nos coloca nessa situação também, né? Como igreja: Senhor, vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, vivifica a tua igreja antes que ela desfaleça, né? Vivifica, Senhor. Nós não te pedimos bênçãos, assim, riquezas, não te pedimos glória, não te pedimos exaltação diante dos homens, não te pedimos uma posição majestosa, embora foi tudo isso que Deus deu para Davi, né? Vocês acompanharam aqui, versículo 3 ao versículo 5. Então, olha só o que aconteceu aqui. É um pedido humilde e desventurado do rei por vida, e a abundante generosidade de Deus em atendê-lo. Ele atendeu e deu muito mais do que vida para Davi, pela generosidade de Deus. Deus lhe deu bênçãos de bondade, lhe deu uma coroa confirmando o seu reinado, lhe deu longevidade. Davi morreu velho e bem encaminhado em dias, digamos assim, né? Ele morreu já em boa velhice, né? Deus lhe deu salvação gloriosa, e Deus ainda lhe deu esplendor e majestade. Você acompanha aí do versículo 3 ao versículo 5. Deus deu tudo isso para Davi, Deus deu tudo isso para o seu povo. A igreja, por fim das contas, ela vai ser gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ela vai ser a única que vai expressar a glória de Deus. Nós não entendemos isso ainda plenamente, mas quando isso acontecer, todos nós vamos babar diante da glória que nós vamos receber do nosso Senhor. Então, a gente entende também a humildade de Davi. Davi não colocou
o seu pedido em coisas grandes demais para ele mesmo, né? Davi foi humilde em suas petições. Ele tinha equilíbrio em suas necessidades do seu próprio coração, que ele cria ser um coração que precisava ser renovado. Ele chega a pedir no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, Davi passou por situações bastante difíceis, quando ele, por exemplo, foi lá e praticamente tomou na marra Batseba de Urias. E quando ele tomou Batseba de Urias, Deus falou para ele, através de Natã: você sabe que se você tivesse pedido mulheres e mais mulheres, eu te daria? Por que fizeste isso? Por quê? Então, Davi aprendeu que o seu coração é um saco sem fundo. Então, ele simplesmente pede vida. Senhor, me dá vida. E está de bom tamanho, Senhor. Mas na sua generosidade, Deus lhe acrescentou muito mais coisa. Agora, é interessante que a gratidão de Davi, também aqui, nessa sequência aqui dessa primeira parte, não está somente nas coisas que Deus lhe concedeu. Uma coroa confirmando o reinado, exaltação e majestade, salvação, bênçãos de bondade, que Davi não relata aqui, são muitas coisas, né? A gente tem como exemplo, que a gente pode ver, que Davi juntou um enorme tesouro, condições financeiras que a gente não consegue hoje calcular direito, diante dos povos que lhe sujeitaram. Ele chega a dizer que muitas nações ao redor eu as conquistei e elas me pagam impostos, elas me pagam tributos, e essas nações me servem. E ele ajuntou tesouros e mais tesouros. E o que ele fez? Ele guardou, deu para Salomão para construir o templo do Senhor. Porque ele queria construir o templo, mas Deus falou para ele: não, as suas mãos não foram feitas para isso. As suas mãos foram feitas para derramar sangue. As suas mãos estão manchadas porque tu és um guerreiro. Tu és um homem de guerra. Então você não vai botar as suas mãos cheias de sangue para a construção do templo. Mas o teu filho o fará. Pode falar para Salomão: Salomão, eu autorizo ele fazer o templo para mim. Passa a planta para ele, passa o material que você juntou e as suas riquezas para Salomão, e ele vai fazer. Mas você não vai fazer. Então ele foi nessas bênçãos de bondade, que está aqui no versículo 3, a gente imagina muita riqueza, muitas coisas, um exército fantástico, né? O mais poderoso, digamos assim, na sua época, e o mais respeitado ali na região. E não tinha nação, embora tinha alguns teimosos filisteus que queriam guerrear contra Davi várias e várias vezes, foram apanhando, parece Palmeiras e Corinthians, né? Agora não posso falar mais isso, porque nós perdemos a última aí. Mas a gente percebe essa situação, né? Apanhavam e voltavam para brigar com Davi, e Davi mostrando o seu poderio militar, né? Então Deus lhe deu bênçãos de bondade, muitas, inúmeras. Mas no versículo 6, a gente vê o que dava alegria para o coração de Davi, além daquilo que nós vimos no versículo 1, que a alegria vinha da salvação e da força do Senhor. A gente vê no versículo 6, que Davi expressa uma outra alegria, ou melhor, uma alegria, não por causa das próprias bênçãos, mas por causa daquilo que Deus lhe fez graciosamente. O que nós encontramos no versículo 6? Davi diz assim: pois o puseste o rei, né? Por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. Vejam bem, meus irmãos, qual era a alegria verdadeira, a alegria que Davi diz que é a maior de todas as suas alegrias. A alegria de Davi é porque, em primeiro lugar, Deus o fez bênção para os seus irmãos para sempre. Através da vida do rei, Deus salvou o seu povo. Através da vida do rei, o rei serviu ao seu povo como bênção, concedeu tudo o que o povo precisava para as suas batalhas, para o seu sustento. Foi um rei justo, foi um rei que andou nos caminhos do Senhor.
Foi um rei que estava interessado mais nos outros do que em si mesmo. Ele foi um pastor de Israel, que cuidava de Israel mais do que de si mesmo, mais do que da sua própria família. Então ele se tornou bênção. A alegria de Davi estava no fato de ele ser bênção. Onde é que nós encontramos a primeira colocação semelhante a isso? Na vida de Abraão, vocês se lembram? O que é que Deus fez quando tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, e diz, eu vou te levar para um outro lugar? E ele falou assim, eu sou o Deus todo... Gênesis 17, 12. Gênesis 12, 2. Se você abrir lá em Gênesis, vou abrir rapidamente. Gênesis 12, 2. É a mesma situação que Davi se encontra aqui. Deus colocou Abraão. Ele chama para fora da sua terra e da sua parentela, e diz assim no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Ok, você vai receber bastante bênçãos, mas não é para você. Ele diz, eu te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O que você tem não é só para ti, é para todos aqueles que você vai governar, que você vai gerar, porque você vai ser uma grande nação, e essas bênçãos que estão nas tuas mãos não são só tuas, é para você também ser uma bênção para os outros. Como é que nós somos uma bênção para os outros? Pelo que nós temos e pelo que nós somos. Eu posso repartir meus bens com os meus irmãos e ser uma bênção. Eu posso repartir a minha vida, o meu tempo, o meu aprendizado e compartilhar com os meus irmãos e ser uma bênção. Assim Abraão foi chamado para ser bênção para os outros. E aqui Davi a mesma coisa. Ele diz, a minha alegria está em ser bênção para o meu povo Israel, em servir os meus irmãos. Aí está a bem-aventurança que Jesus ensina, que é mais bem-aventurado dar do que receber. É mais bem-aventurado amar do que ser amado. São essas coisas na vida cristã que são paradoxos daquilo que a gente vê na vida real, né? Na vida real parece que se você juntar coisas para si mesmo, e todo mundo te paparicando em volta, você é feliz. Mas não é. A verdadeira felicidade que Deus nos ensina é em dar. E Ele foi o exemplo. Deus foi o grande doador. Ele deu tudo o que Ele tinha, e Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu próprio Filho, para nós. Então, em primeiro lugar aqui no versículo 6 é isso. A alegria de Davi é ser bênção para os seus irmãos. Em segundo lugar, a outra alegria de Davi, que era uma bênção maior do que as outras, é viver na presença gloriosa e regozijante do Senhor para sempre. Ele diz para sempre, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Davi está dizendo que, como também Deus falou para quem? Vamos voltar de novo lá em Gênesis. Deus falou para Abraão, capítulo 17, versículo 1. Ele falou assim, quando Abraão já estava maduro, né? Já estava velhinho, capítulo 17, versículo 1. A palavra de Deus diz que Deus vai mudar o nome de Abrão, para Abraão. E ele diz agora que anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está falando assim? Abraão, se você permanecer e andar na minha presença, num relacionamento íntimo comigo, você vai ser perfeito. O que quer dizer isso? Você nunca vai pecar. Concordam? Não. Você vai ser plenamente satisfeito. Perfeito quer dizer assim, você vai se encher da minha presença, no sentido de estar plenamente satisfeito, regozijante, feliz, independente do ter e não ter. E você vai estar tão pleno da minha alegria, que você vai estar perfeito, transbordante de alegria,
da minha presença. E aqui Davi fala, na tua presença, eu vou me encher, eu vou transbordar de gozo, de alegria, de satisfação, a ponto de eu poder dizer assim, se as outras bênçãos não vierem, não tem problema, eu tenho mais do que as bênçãos, eu tenho o abençoador, ele está comigo o tempo todo, e na sua presença eu sou plenamente satisfeito, eu sou perfeito, como Deus falou a Abraão. Então, meus irmãos, aqui está a plena alegria do crente, né? E o versículo 7, que fecha a primeira parte, o salmista reafirma o que já havia declarado nos versículos 7 e 8 do Salmo 20. O que Davi falou? O que ele pediu para Deus nos versículos 7 e 8 do Salmo 20? Ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O que Davi fala no versículo 7 agora, do Salmo 21? Ele diz, o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Agora ele diz assim, obrigado, Senhor, porque realmente nós confiamos no Senhor, e as tuas misericórdias me mantiveram em pé. O Senhor nos manteve em pé, porque nós não confiamos em carros nem em cavalos. Embora tenhamos ou embora tivéssemos ou não tivéssemos, mas tendo ou não tendo, foi o Senhor que nos manteve de pé. O Senhor nos mantém de pé. Então ele diz no versículo 7, o rei confia no Senhor, não em carros, nem em cavalos. E confiando no Senhor, a tua misericórdia, e pela tua misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. É o que aconteceu no versículo 8, no pedido do versículo 8 do Salmo anterior. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Não vacilará. É isso que aconteceu. Vejam como é a resposta ao Salmo de número 20, né? Então, fechando o versículo 7, Davi agora deixa a declaração plural e faz uma afirmação pessoal. Ele está fazendo agora uma afirmação pessoal. Embora lá no capítulo 20, nos dois versículos 7 e 8, ele faz a colocação no plural, mas agora ele fala assim, o rei confia em ti. Ele traz para si mesmo, né? E ele deixa a declaração plural e faz uma afirmação pessoal, como se ele estivesse dizendo, vamos parafrasear aqui, eu, o rei, confio em o nome do Senhor e me levanto e me mantenho de pé. É isso que ele quer dizer aqui. Ele fecha o versículo 7 nessa primeira parte da gratidão por aquilo que Deus já tinha concedido para ele. Este verso pode ser considerado, inclusive, irmãos, isso é interessante, esse verso pode ser considerado o coração do Salmo de número 20 e o seu principal ensinamento. Qual é o ensinamento que Davi nos dá aqui? Tudo vem de Deus. Nós confiamos nele. Tudo vem de Deus e a ele seja toda honra e toda glória. É isso que Davi quer dizer aqui. Tudo vem de Deus. Nós temos confiança nele. E a ele é toda honra e toda glória. Esse seria o coração do Salmo. A confiança do povo no Senhor, a certeza e a confiança de que ele cuidará do seu povo. E com isso, ele declara, e isso é, quando ele coloca isso para fora, ele está também dizendo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade, eu confiei no Senhor, e o Senhor de fato foi fiel, e cuidou, e guardou o seu povo, e deu vitória, e nós não vacilamos, por isso, a ti toda a honra e toda a glória. É isso que ele está querendo dizer aqui, fechando o versículo 7 e a primeira parte. Na segunda parte desse Salmo 21, nós vemos aí do versículo 8 ao versículo 12, ações de graças agora, né? Ações de graças e confiança na vitória futura de Deus sobre os inimigos da nação. Por exemplo, se você pega o versículo 8, Davi passa a relatar a certeza da intervenção divina futura. Aliás, começa no versículo 8, né? Então Davi passa a relatar a certeza da intervenção divina futura como proteção ao seu povo eleito. Suas declarações
são bastante convictas. Você percebe que do versículo 8 até o versículo 12, ele não titubeia. Ele não está aqui fazendo colocações como se pudesse ser uma possibilidade, ou se fosse uma possibilidade de Deus agir contra os seus inimigos e a favor do seu povo. Mas ele coloca de uma forma bastante convicta. Então, versículo 8, ele diz: a tua mão alcançará, a tua destra apanhará os que te odeiam, ele tornarás como fornalha, quando o Senhor se manifestar, na sua indignação os consumirá, destruirás da terra a sua posteridade, né? Se alguém se levantar contra ti com intrigas, não conseguirão efetuá-los. Então, ele tem convicção, ele não está dizendo assim: Senhor, tomara que o Senhor faça isso, o Senhor destrua os inimigos. Não, ele fala assim: o Senhor, de fato, destruirá os teus inimigos. O Senhor consumirá os teus inimigos. E ele usa alguns termos fortes aqui, que nos reportam para o futuro da igreja do Senhor. Quais são os termos aqui? Ele usa, inclusive, a colocação do fogo consumindo e da fornalha. O que isso simboliza para a gente? Qual é a primeira visão que nós temos? A visão do lago de fogo e enxofre. A visão do inferno. Então aqui, se na primeira parte é a gratidão do povo de Deus pela libertação e pela manifestação de Deus a favor do seu povo, agora também ele está falando sobre a manifestação de Deus contra os seus inimigos e a derrota final dos seus inimigos. A primeira fala da vida perpétua para os eleitos. A segunda fala da consumação terrível do juízo final para os ímpios incrédulos. É isso que Davi está falando agora nessa segunda parte. Então, ele menciona aqui alguns termos, né, são praticamente palavras que profetizam sobre o juízo final e eterno de Deus sobre todos os ímpios incrédulos. Ele diz que o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará, destruirás a sua posteridade e a sua descendência. Exatamente o oposto que o Senhor concedeu aos eleitos, que você encontra aí no versículo 4. Quando no versículo 4, Davi fala que eles pediram vida, o povo de Deus pediu vida, mas lhe destes longevidade para todo o sempre. O que é que significa longevidade para todo o sempre? Significa o que Jesus prometeu nos seus evangelhos: vida eterna. Agora, para os ímpios, Deus prometeu destruição eterna e consumação no fogo. Eles vão ser consumidos no fogo eternamente. Ele chega a mencionar aqui, né, que no versículo 10, destruirás da terra a sua posteridade. A posteridade está querendo dizer geração após geração, após geração, após geração. Todos eles vão ser destruídos, consumidos e lançados no fogo do inferno. Nós aprendemos aqui também, irmãos, que o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, fala sim da salvação eterna para os eleitos e do inferno. O evangelho, Jesus Cristo, sempre falou e muito sobre o inferno, nos seus ensinos, na sua evangelização. Aliás, ele mais falou dessas coisas, né, de disciplina e de inferno, do que de outras coisas. Ele fala do amor de Deus grandemente, ele fala muito, mas ele também fala muito do inferno e da destruição. São dois pontos que, se nós nos desligarmos deles, a nossa viagem, como um voo que precisa de duas asas, ela vai ficar capenga. São duas asas da evangelização que precisam estar presentes: a convicção de que Deus é amor e Ele salva, e a convicção de que Deus é justiça e Ele pune, e Ele lança no fogo do inferno se a pessoa não se converter a Ele. É uma realidade, nós não podemos fugir dela. Então aqui também a gratidão de Davi pelo que ainda não aconteceu, que está no futuro, que ele nem mesmo ainda podia provar, porque nem nós vamos provar ainda, porque na verdade esse futuro é o que vai acontecer ainda no fim dos tempos,
Quando de fato e de verdade todo esse salmo se tornar realidade em Cristo, na vida da igreja e no juízo final. Então Davi profeticamente fala algumas coisas a respeito do seu reino, da sua própria vida, mas apontando para um futuro muito mais glorioso e definitivo, eterno, né, que há de acontecer ainda. É um salmo profético, messiânico e profético, né? Outra coisa que nós vemos aqui, versículo 9, ele diz assim: quando te manifestares. Isso para nós, na nossa mente, nós temos que guardar o seguinte: Davi está admitindo que vai haver um momento ainda de guerra aqui e agora. Quando o Senhor se manifestar, vai haver um dia em que a paz e o descanso para o povo de Deus vai chegar de uma forma definitiva. Mas é quando o Senhor se manifestar lá na frente. Então, no momento é guerra, no momento é luta. Então, no versículo 9, quando ele diz, quando te manifestares, aqui, Davi pressupõe que ainda há um espaço de tempo em que os eleitos deverão esperar pacientemente pela redenção final, enquanto enfrentam furiosas batalhas no presente momento. Nós não podemos dizer, como muitas igrejas e muitos evangelhos são pregados aí, que o crente agora, aqui e agora, já tem que desfrutar de prosperidade, paz, saúde perfeita e nenhum problema na vida. Isso não existe. O que existe é uma vida aqui e agora de lutas, até que o Senhor se manifeste definitivamente. Durante esse período, há momentos de algumas vitórias? Graças a Deus. Você já pensou se não tivessem alguns livramentos nessa carreira? Quem de nós ficaria de pé? Quem de nós aguentaria se vez por outra Deus não trouxesse algum escape? Algum momento de refrigério? Um período de férias? A exemplo do trabalhador, você trabalha 11 meses, mas você ganha 30 dias de férias. 30 dias você dá uma respirada, ufa! 11 meses, eu cheguei no último dia, já não tinha mais nem condições de respirar direito. Eu estava cansado, sobrecarregado, enfastiado no meu patrão, dos meus companheiros, porque a coisa é, o mundo nos consome. E nós precisamos muitas vezes desses períodos de refrigério. Mas isso não significa que isso é o tempo todo. Pelo contrário, o que nós vemos a maioria do tempo é batalha, em cima de batalha, em cima de batalha, em cima de batalha. É luta e mais luta. Então, quando te manifestares, nós vamos desfrutar ou de um refrigério momentâneo e, graças a Deus, de um refrigério perpétuo na glória do Senhor. A igreja vai para lá. Irmãos, não percamos isso na nossa lembrança. Não percamos essa visão. A esperança viva não está aqui agora, como Pedro fala. A esperança viva está quando o Senhor se manifestar. Quando o Senhor se manifestar de forma definitiva, aí encontraremos paz e descanso definitivos, né? E a terceira parte do Salmo, versículo 13, para encerrar, é a alegria dos eleitos produzida pela exaltação do Senhor, aqui no versículo 13. Então Davi conclui o Salmo com esta oração, pedindo novamente a manifestação da força de Deus, que geraria novos cânticos de louvor na comunidade do povo de Deus. Obviamente, quando o povo pede por ajuda e Deus traz um livramento momentâneo, ou um livramento para a igreja naquilo ela exulta em alegria e ela parte para cânticos de gratidão. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, sabe que tudo vem dele. E ela retribui a ele toda a honra e toda a glória e toda a gratidão. Porque ela sabe, a igreja do Senhor, madura, verdadeira, bíblica, ela reconhece que as coisas boas que ela pode até angariar nesse mundo, vêm das mãos do seu provedor fiel, que é Deus. Então ela atribui a ele toda a honra e toda a glória. E Davi fala assim: se o Senhor manifestar e se exaltar e manifestar a tua força, Senhor, nós vamos cantar louvores a ti. Isso vai ser mais uma motivação para nós, Senhor.
Ele não está querendo dizer assim, se o Senhor não se manifestar, nós vamos cantar, hein, Senhor? Então é bom o Senhor fazer alguma coisa logo, senão nós não vamos nem louvar hoje à noite. Não é isso que Davi está falando. Mas ele está falando assim, se o Senhor se manifestar, vai ser um grande avivamento na tua igreja, e vai ser um grande motivo de louvor. E o Senhor vai ganhar mais do que nós com isso. Se o Senhor se manifestar e vivificar a tua igreja, o Senhor só vai ver como é que nós vamos cantar para o Senhor. Como é que nós vamos te louvar? Nós vamos te louvar de pé, de ponta cabeça, subindo na parede. Nós vamos fazer... Não, nós não vamos fazer tanta coisa assim. Mas nós vamos nos manifestar, Senhor, em gratidão, em cânticos de louvor. Nós vamos cantar com alegria, com a nossa alma. Talvez não mais gemendo, mas agora com sorrisos de alegria, vendo as tuas mãos sobre nós, vendo a tua bondade sobre nós, o teu livramento sobre nós. Então nós vamos ter alegria no nosso coração. E é isso que Davi está falando aqui. A manifestação do poder divino gera ações de graças, alegria, consolação e esperança ao seu povo eleito. Quando Deus se manifesta, mesmo nas coisas menores aqui neste mundo, renova a nossa esperança daquilo que Ele ainda há de fazer. E aí nós continuamos de pé, nos mantemos de pé e continuamos a correr a carreira. A igreja não desfalece. Então, nossa oração: Senhor, manifesta a tua força, Senhor. Manifesta o teu poder no nosso meio, Senhor. De que forma? Quebrando nossos corações, Senhor, produzindo arrependimento verdadeiro, Senhor, mostrando para nós que verdadeiramente nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus, porque o Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos ser uma igreja que glorifica o teu nome. De que forma? Dando muito dinheiro? Não, sendo nova vida em Cristo, tendo relacionamentos transformados, reconhecendo pecados e se arrependendo e confessando de fato e de verdade. Isso glorifica a Deus. Isso nos alegra a nós mesmos. Servindo-nos uns aos outros em amor, com realidade, não de forma insincera, mas de uma maneira correta, baseada na Bíblia. Como é que eu sirvo os meus irmãos de forma que eu não atrapalhe o seu crescimento espiritual? Como que eu faço isso, irmãos? Nós vamos aprender hoje à noite, começando o estudo de Atos. Vamos começar uma nova etapa, se Deus permitir. Já pedimos a autorização dos presbíteros, né? Vamos começar aí um estudo também sobre o livro de Atos. Como é que eu faço para servir os irmãos de forma correta, que edifique a igreja e não atrapalhe o caminhar da igreja? Como que eu faço isso? Vai ser um estudo cansativo, um pouco longo, mas importante, né? Então, ele encerra o Salmo dizendo isso. O Salmo, veja como é importante a gente entrelaçar palavra com a palavra, textos que confirmam textos. Então, se você abrir no Salmo 50, versículos 14 e 15, quando você vê lá no Salmo 50, que aliás, o autor do Salmo 50 é o mesmo autor. Aí você vai me pegar lá fora, né, pelo colarinho, e vai falar: onde é que você fala uma besteira dessa? Quem que escreveu o Salmo 50? Asaf. Aí você fala que é o mesmo autor, Davi? Não, irmão, não estou falando isso, eu estou falando que o mesmo autor é o Espírito Santo. Na verdade, Davi e Asaf só foram... Deus usou a mãozinha dele para escrever o Salmo, mas quem inspirou foi o Espírito Santo. Então o mesmo autor, o Espírito Santo, diz no versículos 14 e 15 do Salmo 50, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Presta atenção agora no versículo 15, é o mais importante. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse último versículo tem 3 pontos importantes, que seria o resumo do que nós vimos no Salmo 20 e no Salmo 21. Qual é o resumo? Aqui nós encontramos uma ordem, uma promessa e um resultado. Qual é a ordem? Invoca-me no dia da angústia. É uma ordem de Deus, meus irmãos. Se você está angustiado, invoca o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É dizer: Senhor Jesus Cristo, me ajuda. Se você quiser completar, me ajuda porque eu estou com dificuldade financeira. Simples. Coloca para fora. Como que Davi fez? Senhor, nós estamos a ponto de morrer diante dos nossos inimigos. Então, dá-nos vida. Davi pediu vida. Deus deu muito mais para ele, não é? Mas a súplica de Davi foi simples.
Ele diz no versículo 4, eu te pedi, não, versículo 4, eu te pedi vida. Você está com um problema financeiro? Peça condições financeiras para Deus. Você está com um problema de saúde? Peça para Deus que Deus restaure sua saúde. E assim vai. Estou com um problema de relacionamento? Peça para Deus dar graça para você restaurar o teu relacionamento. E em todas as situações. Invoca-me, primeira parte do versículo 15 do Salmo 50. Invoca-me, ora ao Senhor, peça no dia da angústia. Segunda parte, é uma promessa. O que Deus prometeu? Eu te livrarei. Não é isso que diz no Salmo 50? Eu te livrarei. Deus prometeu que vai livrar aquele que clama a Deus. Como é que ele livra? Não sei. Mas ele tem os seus meios. Demora muito? Também não sei. Mas ele prometeu que vai livrar. É uma promessa de Deus e não de homem. Então é uma promessa feita por um Deus que não pode mentir. Então nós podemos ter confiança. Eu vou invocar o nome do Senhor porque Ele prometeu que Ele vai me livrar. Em terceiro lugar, após a vitória, o que Ele faz? Aliás, o resultado é que nós que receberemos o livramento de Deus, vamos glorificá-lo. Como o versículo 13, agora nós vamos cantar louvores ao seu nome. Nós vamos te agradecer. Nós vamos dar graças. Nós vamos dar graças a ti, Senhor. É isso que ele está falando aqui. Outra passagem bíblica que nos confirma esse trecho, eu só vou ler para os irmãos, se você não quiser abrir, não tem problema. Anote no teu caderno e leia em casa. Deuteronômio capítulo 8. O capítulo todo é importante você estudar. Mas o capítulo 8, eu vou ler 2 versículos aqui, que é o 17 e o 18, rapidamente. Ele diz assim: não digas, pois, no teu coração, 2 pontos, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Deus diz assim: não digas isso no teu coração. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus concede então coisas para nós, não por causa da tua força, do teu poder, nem do teu braço forte, nem da tua sabedoria, mas porque Ele tem uma aliança contigo, uma aliança com Cristo, uma aliança com Abraão, uma aliança com a igreja. Por causa da igreja, dessa aliança com os teus pais, é com um corpo, com um povo. Deus não tem aliança exclusiva com nenhum ser sozinho aqui na terra. Ninguém é iluminado o suficiente para dizer assim: eu sou o pedágio entre o povo e Deus, eu fico no meio aqui. Não tem esse intermediário. O intermediário foi Jesus Cristo, que nos abriu esse novo e vivo caminho. E agora nós nos adentramos além do véu. Então Deus tem um compromisso, uma aliança com o seu povo. Se nós estivermos dentro do seu povo, dentro da igreja, Ele tem uma aliança com a igreja. E Ele nos supre por causa da aliança que Ele tem com a igreja. Então, e o versículo 14 do capítulo 8 de Deuteronômio também diz assim: e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Então, Moisés está ensinando aqui: não faça isso. Não esqueça do Senhor teu Deus. Não é você que tem força, é Deus. E quando você receber essas riquezas, glorifique a Deus. Agradeça a Deus, porque isso não foi você que conquistou. Ah, mas Senhor, eu estudei, eu fiz faculdade, eu treinei muito para ser um bom profissional nessa área, e eu trabalhei duro, Senhor, para conquistar o que eu conquistei. Ah, é? Ainda assim, quem te deu força para tudo isso foi Deus. Se você tem um bom conhecimento técnico em alguma área, para ser um piloto de avião, um maquinista, nem tem quase mais maquinista, né? Os trens estão tudo acabando, motorista de ônibus, ou seja lá qual for a profissão, comerciante, enfim, é Deus que te dá conhecimento, é Deus que te dá força, é Deus que te dá sabedoria. Então a Ele, e somente a Ele, toda honra e toda glória, meu irmão. É simples assim, né? Nós precisamos entender. Então agora, as conclusões. Em primeiro lugar, a gratidão é uma característica
de quem foi salvo. A gratidão é uma característica de quem foi salvo. Se você abrir Lucas capítulo 17, tem uma passagem da vida de Jesus que Lucas expressa com detalhes muito importantes. Ele fala sobre a cura de 10 leprosos. Aqueles 10 leprosos chegaram em Jesus de longe, pediram ajuda, e que Jesus fosse misericordioso com eles. Jesus fala assim: vai apresentar os sacerdotes, os 10. E eles foram. No meio do caminho, eles se curaram, instantaneamente, milagrosamente. Eram 10. O que é que aconteceu? Um voltou onde Jesus estava, veio glorificando a Deus, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus perguntou: não eram 10? Cadê os outros? E diz ainda, para ira dos judeus, diz que esse que voltou ainda era samaritano. E ele voltou para agradecer Jesus. E Jesus fala assim: eram 10, só voltou um. Mas vá, porque a tua fé te salvou. Ali Jesus não está falando de cura física. Ali Jesus está falando assim: você foi salvo. Você é nova criatura em Cristo. Por quê? Não porque ele agradeceu. A gratidão é fruto daquele que foi salvo. Não é o meio para que a pessoa seja salva. Não foi por causa da gratidão do ex-leproso que ele recebeu a salvação. Não, Jesus diz que a tua fé te salvou, não a tua gratidão te salvou. Então é a fé, o meio que Deus usa para sermos justificados, né? Pela fé, somos salvos. Então é isso que nós precisamos aprender. Mas a gratidão é característica de quem foi salvo. Então, se nós não estamos acostumados a ser gratos, irmãos, vamos exercitar mais a gratidão. Vamos exercitar mais a agradecer a Deus. Nós vamos agradecer mais a Deus. Em segundo lugar, agradecer é humilhante para o homem, porque dá o crédito a outro. Isso é uma grande verdade. Por isso que nós às vezes não temos o costume de agradecer. Quando a gente agradece, a gente está dizendo assim: eu estou me rebaixando, porque eu estou concedendo o crédito dessa vitória para outra pessoa. Eu estou agradecendo a outra pessoa, porque isso vem de outro. E isso é bom. Isso é sinal de um coração salvo e humilde. E para fechar, para reforçar isso, em terceiro lugar, nossas orações, presta atenção, em primeiro lugar, nossas orações de petições glorificam a Deus pela nossa humilde dependência dEle. Quando você faz uma oração de pedido para Deus, isso nos humilha, porque você reconhece que você não consegue resolver o teu problema sozinho, e você humildemente diz assim: eu dependo de Ti, Senhor. E isso é bom. Então a oração de petição glorifica a Deus, porque nos humilha e mostra a nossa dependência dEle. Em segundo lugar, nossas ações de graças, nossas orações de gratidão, glorificam a Deus pelo nosso humilde reconhecimento de que tudo vem dEle e a Ele toda a glória. Simples. Então, em segundo lugar, a nossa gratidão glorifica a Deus, porque reconhece que não fomos nós que conseguimos isso, que isso vem de Deus. E se vem de Deus, é a Ele que nós damos toda a honra e toda a glória. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus pela sua bondade em ter nos dado a sua palavra. Senhor, nós te louvamos, Senhor, de todo o coração, porque o Senhor nos deu a tua palavra que verdadeiramente é alimento para a tua igreja. Senhor, que essas palavras não voltem vazias, mas cumpram o teu propósito, Senhor, em nossos corações. E não só nós aqui, mas que possamos nós, poucos aqui nessa manhã, que nós possamos ser multiplicadores dessas verdades, dessa graça imerecida. Que nós possamos estar compartilhando com os nossos amados ao longo dessa semana, essas verdades, Senhor, que o Senhor nos ensina, para que possamos aprender que tudo vem de Ti, Senhor. E a Ti nós devemos retribuir toda a honra e toda a glória.
Senhor, conquista os nossos corações por intermédio da Tua palavra e do operar do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É o que nós te pedimos, e também que logo mais à noite possamos estar todos presentes para glorificar o Teu nome, para Te adorar, para Te louvar de todo o coração, e mais ainda também para aprender mais da Tua palavra, porque a Tua palavra que é a verdade. Nós Te louvamos e Te pedimos tudo isso através do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.